Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema digestório, ok? Então, vamos lá. Esse primeiro slide está falando um pouco sobre a anatomia do sistema digestório. Só para a gente fazer uma rápida revisão, tá? Nós relembrarmos que o sistema digestório ele é composto por uma sequência de órgãos tubulares ou saculares que nós chamamos de trato gastrointestinal. Tanto faz falar gastrointestinal ou você falar gastrointestinal, sem esse O. Mas a gente costuma abreviar isso por TGI, fica mais fácil. Esse sistema digestório, anatomicamente, ele começa na face. Ele começa pela boca, que está localizada na face. Então, na boca, o alimento vai ser mastigado, vai ser mastigado, e ele vai ser misturado com a saliva. Por quê? Porque no sistema digestório nós temos então o trato gastrointestinal, essa sequência de órgãos tubulares ou saculares interconectados, e nós temos glândulas anexas, glândulas que estão conectadas ao trato gastrointestinal. Por exemplo, as glândulas salivares, que vão se conectar lá com a boca, vão despejar a saliva lá na boca, e aí durante a mastigação, a saliva ajuda a mastigar, porque ela umedece o alimento, ajuda a formar o bolo alimentar, e a língua vai movimentando o alimento, triturando o alimento e misturando esse alimento com a saliva. Depois a gente tem a deglutição e o alimento passa pela faringe. A faringe começa na face, mas termina no pescoço. Depois o alimento passa para o esôfago. O esôfago começa no pescoço, atravessa o tórax, atravessa o músculo diafragma, entra aqui no abdômen e termina no estômago. Aí o alimento já chegou lá no estômago, lá no abdômen. Depois do estômago, o alimento vai passar pelo intestino delgado e depois pelo intestino grosso. E aí fora as glândulas salivares, nós temos também o fígado, que se conecta com o intestino delgado, e o pâncreas também, que se conecta lá com o intestino delgado também. Então nós temos no nosso sistema digestório o trato gastrointestinal e as glândulas anexas. Cada um desses órgãos tem as suas funções específicas, tem o seu papel específico, eu quero dizer. Mas o sistema digestório como um todo, o que ele tem de função? Qual é a função do sistema digestório como um todo? A função do sistema digestório é fazer a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. A absorção dos nutrientes. E depois a eliminação dos resíduos, daquilo que não foi absorvido. E esses nutrientes, eles vão ser usados pelo nosso organismo de duas maneiras. Os nutrientes, eles são usados no nosso corpo, primeiro como fonte de energia, primeiro para fornecer a energia necessária para o funcionamento normal das nossas células, tá? E depois, alguns outros nutrientes são utilizados para fornecer os compostos, as moléculas que o nosso organismo vai utilizar para construir. Vão ter um papel de construção. Vão servir para nós construirmos, por exemplo, novas proteínas. Vão servir para a gente construir, produzir novas células. Vão servir para a gente fazer o crescimento do organismo. Vão servir esses nutrientes para a gente repor células que morreram, para a gente cicatrizar ou regenerar lesões. Então a função do sistema digestório como um todo é essa, é fornecer, digerir os alimentos, captar os nutrientes, eliminar aquilo que não foi absorvido, e esses nutrientes vão funcionar como uma fonte de energia, tá? E também como uma fonte de moléculas para a gente produzir outros compostos no nosso organismo.
Esse slide, essa figura, vai mostrar, né, os processos gerais, os 5 processos gerais que o nosso sistema digestório tem que executar para que ele possa, então, desempenhar a função do sistema. E aí, ao longo dos próximos momentos na aula, nós vamos estudar a fisiologia de cada um desses momentos. Então, o momento número 1 aqui, o primeiro processo, é o processo da motilidade. Então, o nosso sistema digestório, ele tem que executar a sua motilidade, né? A motilidade, o que é essa motilidade? É a capacidade de realizar movimentos. Então, isso já começa na boca. A mastigação envolve movimentos. Esses movimentos ocorrem graças aos músculos da mastigação, não é? Nós temos depois a deglutição, envolve movimentos. Depois, o transporte do alimento ao longo do estômago, para os intestinos, né? Isso tudo são movimentos, envolve a coordenação desses movimentos. O segundo processo é o processo de secreção. Tá? Então, no nosso sistema digestório, nós vamos ter também secreção. O que é essa secreção? No caso do sistema digestório, essa secreção envolve a produção e a liberação dentro dos órgãos do sistema digestório de líquidos, de sucos digestivos, nós dizemos. Então, por exemplo, já na boca, nós temos a secreção da saliva. No estômago, nós vamos ter a secreção do suco gástrico. No intestino delgado, vai ter a secreção do suco pancreático, da bile, não é? O intestino delgado também secreta. Como que ocorre essa secreção? Essa secreção ela é produzida em células glandulares. Tá? E essas células glandulares elas vão filtrar ali no sangue os compostos, vão retirar do sangue os compostos que elas precisam para produzir a sua secreção. Depois essa secreção é lançada para entrar em contato com o alimento. Essa secreção exerce o seu efeito, né? Exerce o seu efeito, mas grande parte desse material que estava nessa secreção é reabsorvido. Lá no intestino, esses compostos que estavam nas secreções, a maioria deles, não todos, voltam para a circulação sanguínea e podem ser reciclados, podem ser reutilizados. Ok? O terceiro processo destacado na figura é o processo de digestão. Tá? Então, o que é a digestão? Digerir é quebrar em pedaços, é degradar. Então, você pega lá um alimento, né? Você vai lá, você vai se alimentar, você vai consumir arroz, você vai consumir feijão, você vai consumir um pedaço de carne, você vai consumir ali, vegetais, né? Uma salada, alguma coisa assim. E você tem que digerir isso, você tem que quebrar isso em pedaços. Tá? Essa digestão ela pode ser de duas formas. Nós temos a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, um exemplo dela é a mastigação, como eu já comentei. Na mastigação, os dentes eles vão cortando, rasgando e triturando o alimento. Então, eles vão fragmentando o alimento em porções cada vez menores. A outra forma de digestão que nós temos é a digestão química. Essa digestão é feita com enzimas digestivas. Então, já na boca, na saliva, né, 99% da saliva é água. Tá? Depois você vai ter alguns eletrólitos ali e você vai ter enzimas. Tem, por exemplo, uma enzima chamada amilase salivar. Tem também uma lipase salivar. A amilase salivar vai começar a atacar e digerir quem? O amido. O amido é a principal fonte de carboidrato na nossa alimentação. Né? Então você vai ter amido no macarrão, você vai ter amido na mandioca, no arroz. Os alimentos de origem vegetal têm amido. Ok? Depois, lá no estômago, vai continuar a digestão. O suco gástrico tem também enzimas digestivas. Lá no intestino, vão ser liberadas outras enzimas
né? E isso vai digerir até no nível molecular. Então, por exemplo, o glicogênio que está na alimentação, ou o amido que está na nossa alimentação, são moléculas muito grandes, amido e glicogênio, mas que são feitas de glicose. E ao final da digestão, você vai pegar essas moléculas de amido ou as moléculas de glicogênio e vai quebrar ela até no nível molecular, até separar as moléculas de glicose que formam esses compostos. E aí você vai absorver essas moléculas de glicose. Carne é feita de proteína, principalmente. E proteína é feita de aminoácidos. Então, na digestão, você vai pegar as proteínas e vai quebrar, liberando os aminoácidos e vai absorver esses aminoácidos. Então, nós fazemos uma digestão até no nível molecular, até liberar cada molécula que compõe os alimentos e nós vamos absorver essas moléculas. E é isso que forma o passo aqui, o processo número 4, que é a absorção dos nutrientes. Então, o passo 1, motilidade, 2, secreção, 3, digestão, são passos preparatórios, são passos onde o organismo está ainda investindo energia. Né? A motilidade gasta energia, a secreção gasta energia, a digestão gasta energia. Então, o organismo ainda não recuperou essa energia. Só no processo 4, na absorção, aí é que esse gasto todo vai se pagar, né? E com lucro. Então aí você vai conseguir absorver os nutrientes e esses nutrientes eles saem de dentro do sistema digestório e vão para a circulação sanguínea. E aí através do sistema circulatório esses nutrientes são distribuídos por todo o corpo. E por último, o quinto processo é a defecação. Então aquele material que não foi digerido lá no intestino grosso vai dar origem às fezes e vai ser eliminado do nosso corpo. Então, por exemplo, nos vegetais nós temos celulose. A celulose, assim como o amido, assim como o glicogênio, as moléculas de celulose são feitas de glicose. Só que a gente não consegue absorver glicose da celulose. Você não consegue ficar igual os ruminantes lá, né? Pastando e absorvendo ali energia a partir da celulose da parede dos vegetais. Por quê? Porque nós não temos as enzimas que digerem celulose. Nós temos enzimas para digerir amido, para digerir glicogênio, mas nós não temos enzimas para digerir celulose. Então a gente não consegue liberar as moléculas de glicose da celulose e absorver essas moléculas, tá? Mas como é que outros mamíferos conseguem consumir vegetais e absorver ali a glicose, né? Os bovinos fazem isso, por exemplo, os caprinos, os ovinos, e uma série de outros animais que fazem isso. Por exemplo, no caso dos ruminantes, eles têm lá, né, no seu estômago micro-organismos que digerem a celulose para eles. E aí produzem lá ácidos, né? E eles absorvem depois esses ácidos. Nós não temos, nem produzimos essas enzimas e nem temos esses micro-organismos alojados no nosso sistema digestório para fazer isso para a gente. Então, agora quer dizer que essa celulose não tem nenhuma função no nosso processo, no nosso sistema digestório? Tem, porque esse material que não é digerido, ele não vai ser absorvido. Mas, por exemplo, a celulose e outros compostos da parede celular dos vegetais vão formar o que nós chamamos de fibra alimentar. Essa fibra alimentar, ela absorve e retém água. Então ela ajuda a fazer com que as nossas fezes fiquem mais volumosas e mais macias. Essas fibras vegetais, elas também retêm um pouco da gordura, tá? Isso também contribui para as fezes ficarem mais moles, mais volumosas. E isso facilita o processo da defecação, facilita a eliminação das fezes. Então, por isso que esse é um dos motivos pelos quais é importante a gente consumir vegetais, porque eles têm, né, essas fibras facilitam o processo da defecação. Se a pessoa come, por exemplo, muita carne e poucos vegetais,
a tendência é que ela forme fezes que vão ficar muito duras. Essas fezes elas podem ficar, se diz, impactadas lá no intestino grosso, difíceis de serem eliminadas do corpo. E além disso, elas podem contribuir para a formação de toxinas, tá? Que são maléficas, que são ruins para o intestino e para o organismo como um todo. Então a gente vai ver um pouco de como esses processos de motilidade, de secreção, de digestão, de absorção, né, ocorrem no nosso corpo. Tá? Aqui é uma figura mostrando, né, para a gente ter uma ideia de como há um equilíbrio no nosso organismo. Ó, em termos de líquidos, por exemplo, por dia, em média, entra no nosso sistema digestório em torno de 9 litros de líquido. E por dia, em média, são removidos do nosso sistema digestório cerca de 9 litros. A maior parte disso aqui volta, né, vai para o sangue. E só uma pequena parte vai para as fezes. Mas há um equilíbrio entre a entrada, né, de líquidos no nosso corpo e a absorção desses líquidos e a eliminação. A gente vai ver isso com mais detalhes para frente. Aqui é aquele processo de mastigação e deglutição que eu estava explicando. Isso aqui é para relembrar a gente como é a estrutura histológica dos órgãos do trato gastrointestinal. Então, os órgãos do trato gastrointestinal, aqui considerando o esôfago, o estômago e os intestinos, esses órgãos eles têm uma estrutura histológica semelhante. Então, lá dentro você tem um espaço por onde o alimento passa. Esse espaço vai ser o lúmen, ou vai ser a luz do órgão. E você vai ter a parede do órgão. E essa parede dos órgãos do trato gastrointestinal é formada por camadas. E essas camadas têm uma estrutura semelhante, tanto no esôfago, quanto no estômago, no intestino delgado e também no intestino grosso. Então é muito útil, facilita muito para a gente entender o funcionamento desses órgãos, se a gente compreende como que é o arranjo ali histológico da parede desses órgãos. Então nós sempre vamos ter uma primeira camada que nós chamamos de túnica mucosa. Essa túnica mucosa, ela vem daqui a aqui, ó. Essa parte da parede, ó. A túnica mucosa ela vai ter um revestimento aqui que nós chamamos de epitélio. Ela vai ter um epitélio da mucosa e esse epitélio da mucosa é que vai entrar em contato com o alimento. É através desse epitélio que vai ocorrer a digestão e também a absorção dos nutrientes. Tá? Então nós temos a túnica mucosa. Abaixo da túnica mucosa, nós temos uma outra camada que eu estou pintando em verde, que é chamada de túnica submucosa. Essa túnica submucosa, ela é muito importante porque ela vai ter muitos vasos sanguíneos, ela vai ter vasos linfáticos, ela vai ter neurônios, tá? Então os vasos sanguíneos saem da túnica submucosa e penetram aqui na mucosa, os vasos linfáticos também, para que aqueles nutrientes que estão sendo absorvidos pelo epitélio da mucosa possam ser direcionados para a circulação sanguínea ou para a circulação linfática, dependendo do caso. Depois, ao redor da túnica submucosa, nós temos uma outra camada que é chamada de túnica muscular externa. Nessa túnica muscular, nós vamos ter o quê? Como o próprio nome diz, nós vamos ter músculo liso. E nós temos células de músculo liso em diferentes direções, para que possam fazer movimentos diferentes. Os movimentos de propulsão, os movimentos que vão empurrar o alimento para frente, e também os movimentos de mistura, os movimentos que vão misturar o alimento com os sucos digestivos e que vão forçar o contato do alimento com o epitélio da mucosa, para que ocorra a digestão e também para que ocorra a absorção dos nutrientes. E revestindo o órgão por fora, nós vamos ter uma outra camada chamada de túnica serosa. Tá? Nessa túnica serosa, nós vamos ter um conjuntivo e vamos ter um epitélio aqui por fora. Né?
Só no esôfago que não tem esse epitélio, e aí a gente não chama de túnica serosa. Lá no esôfago a gente chama isso de túnica adventícia. Essa imagem que eu estava mostrando aqui é um corte transversal do intestino. Essa outra imagem aqui é um corte já no sentido longitudinal. Dá para ver a mesma coisa, isso aqui é o intestino delgado. A túnica mucosa, essas saliências que vocês estão vendo aqui são as vilosidades intestinais, né? Elas têm um formato de dedo de luva. E dá para perceber dentro das vilosidades, capilares sanguíneos e também capilares linfáticos. Essas vilosidades elas ocorrem principalmente no intestino delgado. Por quê? Porque essas vilosidades elas aumentam a área de contato, a superfície de contato do intestino com o alimento. Para quê? Para facilitar a digestão e para facilitar a absorção dos nutrientes. Então nós temos as vilosidades, elas são evaginações da mucosa. E entre as vilosidades nós temos essas depressões, como essa que eu estou circulando. Essas depressões aqui no intestino delgado são chamadas de glândulas intestinais ou criptas intestinais. Já a gente vai ver a função delas. Aqui a túnica submucosa, dá para ver lá os vasos linfáticos passando. A túnica muscular externa com a musculatura e a serosa. Aqui é a mesma coisa, só que está mostrando no estômago. O arranjo é o mesmo. Túnica mucosa, túnica submucosa, muscular externa e serosa. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, na mucosa do estômago, em relação ao intestino delgado, nós não temos vilosidades. Aqui no intestino delgado tem as vilosidades. No estômago não tem as vilosidades. Por quê? Porque o estômago não é um órgão com uma função de absorção. Então ele não precisa de vilosidades. O que a gente tem bastante aqui são as glândulas estomacais, que vão produzir o suco gástrico. E uma outra coisa que a gente percebe é que a túnica muscular no estômago é bem mais espessa. Porque o estômago é um órgão sacular, ele tem que armazenar um volume grande de líquido e ele tem que fazer movimentos para misturar o alimento com o suco gástrico. E depois ele tem que fazer movimentos para empurrar o alimento para o intestino delgado. Então ele precisa de uma musculatura mais desenvolvida. E esse aqui é um ponto bastante importante. Então, se nós voltarmos lá no começo do curso, nós vamos lembrar quando nós falamos sobre o sistema nervoso autônomo. E eu disse que o sistema nervoso autônomo é um sistema que controla, o funcionamento dos nossos órgãos internos. É um sistema muito importante para o controle dos órgãos internos e, consequentemente, é um sistema muito importante para a manutenção da homeostasia. E aí nós vimos que o sistema nervoso autônomo é dividido em 3 partes. Nós temos a porção parasimpática, a porção simpática e uma terceira porção que nós chamamos de sistema nervoso entérico. E lá eu comentei que esse sistema nervoso entérico é uma parte do sistema nervoso autônomo que fica localizado na parede dos órgãos do trato gastrointestinal. E que esse sistema nervoso entérico está relacionado com o controle das funções do trato gastrointestinal. É o principal mecanismo neural de controle do trato gastrointestinal. O sistema nervoso entérico ele tem assim, uma estrutura morfológica bem mais simples do que o sistema nervoso central. Nós podemos dividir o sistema nervoso entérico em 2 grandes porções. Uma primeira porção chamada de plexo mioentérico. Mio vem de músculo. Entérico, intestino. Então, tem a ver com a musculatura do intestino. Por quê? Porque os neurônios desse plexo mioentérico, eles vão ficar aqui, entre as camadas de músculo lá no trato gastrointestinal. Tá? E a outra parte é o que a gente chama de plexo submucoso. Por que submucoso? Porque tem a ver com a túnica submucosa. Os neurônios do plexo submucoso vão ficar lá na túnica submucosa. E nós temos no nosso sistema nervoso entérico milhares e milhares de neurônios, tá?
Esse sistema nervoso entérico ele vai do esôfago até o ânus. Ok? E tem muitos neurônios que coordenam o funcionamento do trato gastrointestinal de uma maneira automática, de uma maneira muito independente do sistema nervoso central. E por que é importante, então, ter um sistema, uma parte do sistema nervoso para controlar o sistema nervoso entérico? Bem, isso tem várias funções. Uma primeira é que isso é uma função a menos para o sistema nervoso central executar, né? Retira uma carga do sistema nervoso central. Uma outra questão é que a função, né, o funcionamento do sistema digestório é indispensável para a vida. Tá? É um funcionamento bastante complexo e indispensável. Porque, por exemplo, o que acontece se o alimento passar rápido demais pelo trato gastrointestinal? Se ele passar muito rápido, não dá tempo de absorver os nutrientes. Perde tudo nas fezes. Mas também, se o alimento passar lento demais, você vai absorver o que você queria absorver, mas você também vai acabar favorecendo a absorção de outras substâncias que você não deveria absorver. Também um trânsito muito lento favorece o crescimento de micro-organismos, que podem causar problemas, infecções, podem competir pelos nutrientes. Então, a velocidade com que o alimento passa pelo trato gastrointestinal tem que ser precisamente controlada. E isso é feito graças ao sistema nervoso entérico. E ele tem muitas outras funções. Tá? O plexo submucoso, como ele está mais perto da mucosa, ele tem mais a ver com o controle da mucosa, com as funções de secreção, de digestão, de absorção. O sistema nervoso, o plexo mioentérico, como ele está entre o músculo, ele está mais relacionado ao controle da musculatura, dos movimentos, do peristaltismo e assim por diante. Só que existem sinapses entre os neurônios mioentéricos e os neurônios submucosos, de tal forma que eles se comunicam. Tá? Nós vamos ver isso. Essa figura está mostrando um pouco como é a relação. Então, lá no sistema nervoso autônomo, nós temos parasimpático, simpático e aqui embaixo, o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, dividido pelo plexo mioentérico e plexo submucoso. E olha como é que esse sistema nervoso entérico, ele controla diretamente a musculatura do trato gastrointestinal, as células secretoras que produzem os sucos digestivos, por exemplo, células endócrinas. Nós vamos ver que os órgãos do trato gastrointestinal são órgãos endócrinos, são órgãos que produzem hormônios que atuam no próprio sistema digestório, mas que atuam em outras partes do corpo também. Tá? Então, cada vez mais as pesquisas estão mostrando a importância dos hormônios produzidos por essas células endócrinas, essas células produtoras de hormônio no trato gastrointestinal. E também há um controle sobre os vasos sanguíneos, sobre a circulação sanguínea. E vocês podem perceber que o simpático e o parasimpático, eles exercem efeitos no trato gastrointestinal, só que eles não exercem efeitos diretamente. Eles podem, atuar no sistema nervoso entérico, estimular ou inibir o sistema nervoso entérico, mas geralmente quem vai atuar diretamente sobre as células dos órgãos do trato gastrointestinal é o sistema nervoso entérico. A única exceção é essa aqui, O simpático atua diretamente sobre os vasos sanguíneos no sistema digestório. O restante, tudo tem que ser mediado pelo sistema nervoso entérico. Tá? Esse sistema nervoso entérico ele vai ter reflexos. Como eu disse, o funcionamento do trato gastrointestinal é automático, é por reflexos. Reflexos neurais e reflexos, a gente pode dizer também, hormonais. E aí nós temos dois tipos de reflexos aqui, nos reflexos neurais, Um é o que chama de reflexo longo. São alguns reflexos que envolvem o sistema nervoso central. Então nós temos receptores lá na mucosa que passam informação para neurônios no sistema nervoso entérico
que podem mandar essa informação para o sistema nervoso central, que pode devolver aqui uma resposta estimulando ou inibindo o sistema nervoso entérico para a gente ter as respostas. Mas isso aqui é o menos comum. O mais comum é isso aqui, ó, o que nós chamamos de reflexos curtos ou reflexos intramurais. São reflexos completos que se processam no nível do sistema nervoso entérico. Reflexos que não precisam do sistema nervoso central para acontecer. Por quê? Porque no próprio sistema nervoso entérico nós temos receptores. Nós temos neurônios sensitivos, nós temos neurônios de associação e nós temos neurônios motores. Então, o próprio sistema nervoso entérico é capaz de fazer reflexos completos de uma maneira independente do sistema nervoso central. Por quê? Porque no próprio sistema nervoso entérico nós temos tudo o que é necessário para fazer um arco reflexo, que são receptor, neurônio de associação, receptor, neurônio sensitivo, neurônio de associação e neurônio motor. Aqui eu estou mostrando, como que são os neurônios do sistema nervoso entérico, tá? Aqui não está marcando os axônios, tá? Está marcando só o corpo do neurônio. Então, aqui dá para ver uma parte, eles ficam todos organizados em grupos assim, né? Nesse grupo, aqui eu marquei só alguns que produzem um tipo específico de neurotransmissor. Quando sobrepõe, então nesse grupo aqui, nós temos alguns neurônios que produzem isso aqui. Aqui são outras formas de marcar, né? Essas imagens aqui são da minha tese de doutorado, porque eu tenho trabalhado com pesquisa em sistema nervoso entérico já faz um bom tempo. Então, dada essa introdução, vamos discutir um pouquinho sobre a motilidade, sobre os movimentos que ocorrem no trato gastrointestinal. Para a gente entender isso, vamos rapidamente falar de algumas propriedades do músculo liso. Nós falamos já sobre o sistema muscular, mas lá a gente deu um enfoque em músculo esquelético. Aqui a gente vai dar um enfoque no músculo liso, que é o tipo de músculo que a gente encontra nos órgãos do trato gastrointestinal. Tá? Então, esse músculo liso no trato gastrointestinal, ele tem essa característica aqui, Em repouso, o potencial de membrana do músculo liso no trato gastrointestinal, ele não é estável, ele fica oscilando. Então, isso aqui é uma oscilação e ela tem um ritmo. Esse ritmo, ele sai do repouso, ele despolariza de 5 a 15 milivolts, depois ele volta para o repouso. Isso é chamado de ondas lentas e isso tem um ritmo. No estômago, esse ritmo é de 3 vezes por minuto. Já no duodeno, isso é de 12 vezes por minuto e vai mudando ao longo dos órgãos do trato gastrointestinal. Então, o potencial de repouso não é estável. Isso aqui não são potenciais de ação. Isso aqui são oscilações no potencial de repouso. Quem causa isso aqui são células chamadas de células intersticiais de Carral. Não são potenciais de ação, mas aproximam essas células do limiar de disparo e facilitam a geração de potenciais de ação, que vão causar contrações. Né? Então, que efeitos podem atuar para causar efetivamente potenciais de ação? Por exemplo, a estimulação do parasimpático. O sistema parasimpático, ele estimula o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso entérico pode levar à geração de potenciais de ação, aproveitando sempre essas ondas. Porque como aqui aproxima do limiar, fica mais fácil de você atingir o limiar e gerar potencial de ação. A acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor usado pela maioria dos neurônios do sistema nervoso entérico. E uma outra característica é a distensão. Então, quando a gente falou de fisiologia do sistema muscular, nós enfocamos lá o sistema muscular estriado esquelético, e lá eu comentei que a contração no músculo esquelético ela é sempre neurogênica. O músculo esquelético ele só vai se contrair quando ele é estimulado pelo neurônio.
No músculo liso não é assim. As células de músculo liso elas podem se contrair sobre outros estímulos que não seja o estímulo neural. Pode ser, por exemplo, determinados hormônios, ou pode ser, por exemplo, pela distensão. Então a própria presença do alimento numa parte do sistema digestório que distende, que estica a musculatura naquela região, isso já estimula com que o músculo possa gerar esses potenciais de ação e possa entrar em contração. Então a contração no músculo liso é bem mais complexa, tá? E por outro lado, nós temos alguns efeitos que podem causar uma hiperpolarização, que podem levar o potencial de membrana do músculo liso para um valor mais negativo, um valor mais longe do limiar de disparo, fazendo com que fique mais difícil do músculo liso gerar potenciais de ação e de se contrair. Então, por exemplo, a ação do simpático. O simpático atua inibindo o sistema nervoso entérico, né? E dificultando a geração dos potenciais de ação. O próprio sistema nervoso entérico pode liberar, como neurotransmissor, a norepinefrina. E tem outros neurotransmissores. Essa questão de neurotransmissores no sistema nervoso entérico é muito complexa, porque hoje sabe-se que todos os neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central atuam também no sistema nervoso entérico. Inclusive, alguns neurotransmissores foram descobertos primeiro no sistema nervoso entérico e depois no sistema nervoso central. Então, hoje já se conhece mais de 20 diferentes moléculas que funcionam como neurotransmissores no sistema nervoso entérico. Algumas dessas moléculas podem ser excitatórias, estimular a contração muscular, outras podem ser inibitórias para a contração muscular. Como que é a atividade motora lá no intestino delgado? Ó? Então, no intestino delgado, nós temos dois tipos aqui de contrações. Existe o que nós chamamos de contrações peristálticas. Tá? Contrações peristálticas ou contrações de propulsão. Essas contrações peristálticas do intestino elas servem para empurrar o alimento. E elas empurram o alimento sempre em direção ao ânus. Então, quando o alimento chega numa determinada região, no intestino delgado, o que acontece? A musculatura nessa região faz contração. E a musculatura à frente dessa região faz o contrário, ela relaxa. Isso envolve a ação da própria musculatura lisa dessa região e envolve também a ação principalmente dos neurônios do sistema nervoso entérico, excitando a musculatura para se contrair aqui e inibindo a musculatura para ela relaxar aqui. Aí quando eu tenho a contração aqui, o alimento é empurrado para cá. E esse processo vai se repetindo e o alimento vai sendo empurrado para frente. Outro tipo de contração que a gente observa no intestino delgado é o que nós chamamos de contrações segmentares ou contrações de mistura. Essas contrações peristálticas elas são organizadas, então eu contraio aonde está o alimento e relaxo a frente. Contraio onde está o alimento, relaxo a frente. Contraio onde está o alimento, relaxo a frente. Então é um tipo de organização bem organizada para empurrar o alimento. Essas contrações segmentares, elas não são organizadas. Uma parte do intestino ali fica contraindo e relaxando, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Qual que é o objetivo disso aqui? O alimento, ele não se movimenta nem para frente nem para trás. Mas ele vai sendo forçado a entrar em contato com a mucosa do intestino. E isso facilita a digestão e também a absorção dos nutrientes. Vamos falar sobre secreção no sistema digestório, a liberação de sucos digestivos. Eu já comentei um pouco sobre a saliva, a secreção que ocorre na boca. Vamos agora falar um pouco da secreção lá no estômago. Então, o estômago, ele vai secretar o suco gástrico, tá? O suco gástrico. Aqui está mostrando um desenho esquemático.
Aqui está mostrando uma lâmina, um corte feito, uma lâmina histológica e olhando no microscópio. Nós conseguimos perceber aqui o que nós chamamos de glândulas gástricas, tá? E aqui estão destacados 2 tipos de células que nós temos nas glândulas gástricas. Tem outros tipos, mas esses são os 2 principais. Primeiro, essas células que ficam mais no topo aqui da glândula, que nós chamamos de célula parietal ou oxíntica. E depois, essas outras glândulas que ficaram mais escuras nessa coloração e que ficam mais no fundo da glândula, e que são chamadas de glândulas principais ou zimogênicas. O que essas células produzem? Vamos começar falando da secreção das células parietais ou oxínticas. Essas células vão secretar isso aqui, ó, próton e cloreto. O que isso aqui vai formar lá dentro do estômago, dentro da cavidade gástrica? Esse próton e esse cloreto vão formar o ácido clorídrico, tá? Vão formar o ácido clorídrico. Essas células também secretam água, tá? Não está mostrado aqui, mas não está escrito, mas secretam água. Então, por dia, o nosso estômago secreta cerca de 1,5 litro a 2 litros de suco gástrico. A maior parte desse suco gástrico é água, tá? Mas nós temos também ácido clorídrico. E isso faz com que o suco gástrico tenha um pH muito ácido. O pH do suco gástrico é entre 0 e 1. Então ele é extremamente ácido. E para que serve esse suco gástrico? Essa acidez no suco gástrico? Por que ele é tão ácido? Essa acidez do suco gástrico ajuda a digerir um pouco os alimentos. Mas ela tem uma outra função bastante importante. A acidez do suco gástrico é muito importante para matar micro-organismos. Porque junto com os alimentos que nós comemos, ninguém aqui vive numa bolha isolada e só come alimento esterilizado, não é? Então os alimentos que a gente ingere, eles sempre vão ter micro-organismos. Você vai ter bactérias, esporos, fungos, protozoários, vírus. E esse ácido no estômago ajuda a matar a maioria desses micro-organismos. E isso evita que eles proliferem no nosso intestino e façam infecções intestinais. Então o ácido do suco gástrico é muito importante nesse sentido, para evitar a proliferação de micro-organismos, tá? Agora, um suco gástrico tão ácido, por que ele não ataca o estômago? Por que o suco gástrico, né, essa acidez dele não causa uma perfuração, uma digestão do próprio estômago? Acontece que nós temos aqui, ó, na superfície das glândulas gástricas células que vão produzir um muco. Então toda a superfície da mucosa do estômago é coberta por uma camada espessa de muco, tá? Então aqui em cima fica muco. Esse suco gástrico, ele não entra em contato direto com as células aqui da mucosa do estômago. As células ficam separadas do suco gástrico por uma camada espessa de muco. E esse muco é muito rico numa substância chamada de bicarbonato. E esse bicarbonato, ele neutraliza a acidez. Não deixa que esse ácido ataque e cause uma lesão no próprio estômago, tá? Então isso é bastante interessante. Acontece, por exemplo, que algumas pessoas têm um problema nessa conexão aqui, ó, entre o esôfago e o estômago. Aqui tem aquele esfíncter esofágico inferior. Em algumas pessoas, esse esfíncter ele não fecha direito. E aí, quando você se alimenta, o alimento fica armazenado por um tempo aqui dentro do estômago, enquanto ele vai sendo misturado com o suco gástrico. Quanto mais proteína e quanto mais gordura tiver no alimento, mais tempo o alimento vai ficar no estômago, tá? O alimento pode ficar horas dentro do estômago. Enquanto isso, o estômago vai liberando o suco gástrico e vai misturando o alimento com o suco gástrico. Pessoas que têm uma incompetência no fechamento desse esfíncter, pode acontecer que um pouco desse suco gástrico volte para o esôfago.
E a mucosa do esôfago não tem uma cobertura tão espessa de muco, é mais frágil. E aí esse suco gástrico, essa acidez pode começar a atacar o esôfago, causar uma irritação ali, levar a uma inflamação. E a pessoa pode ter aquela sensação de azia, de queimação, tá? Isso pode acontecer por vários motivos, né? E tem formas e formas de tratamento. Mas é importante tratar essas pessoas que têm refluxo esofágico, né? Refluxo gastroesofágico. Tem que tratar, porque essa lesão que o suco gástrico causa no esôfago pode levar à formação de câncer de esôfago. E câncer de esôfago é uma doença muito grave, tem uma taxa de mortalidade muito alta. Aqui, entre o estômago e o intestino delgado, também tem um esfíncter, chamado de esfíncter pilórico. Tá? E ele tem que ficar fechado para controlar a velocidade com que o conteúdo do estômago passa para o duodeno. Você não pode sobrecarregar o duodeno. O alimento só passa do estômago para o duodeno na velocidade em que o duodeno consegue processar essa informação. Uma outra coisa interessante é que tem um tipo de bactéria que consegue sobreviver bem aqui no estômago. É a Helicobacter pylori. Ela se instala nesse muco, prolifera ali e causa inflamações no estômago, a gastrite. Então, muitas pessoas que têm gastrite por conta da infecção dessa Helicobacter pylori. Não é a única causa de gastrite, mas é uma causa importante. A descoberta dessa Helicobacter pylori deu um prêmio Nobel para um cientista canadense. E como é que ele provou isso? Ele testou nele mesmo. Ele fez uma biópsia aqui, viu que ele não tinha gastrite e não tinha infecção por Helicobacter pylori. Tomou Helicobacter pylori, com o tempo ele desenvolveu gastrite, aí ele foi lá e tomou o antibiótico, matou Helicobacter pylori e resolveu a gastrite. Com isso ele provou que Helicobacter pylori é um fator muito importante para causar gastrite. Ganhou um prêmio Nobel por conta disso aí. Uma outra coisa que essas células parietais produzem, tá, é uma glicoproteína chamada de fator antianêmico intrínseco. Tá? Fator antianêmico intrínseco. Esse fator antianêmico intrínseco ele é indispensável para a gente absorver uma vitamina chamada de vitamina B12. Essa vitamina B12 ela está na nossa alimentação, só que o intestino só absorve essa vitamina se ela estiver ligada nesse fator antianêmico. Então, se não tiver o fator antianêmico, não vai se ligar na vitamina B12 e você vai ficar com deficiência dessa vitamina e isso causa uma série de problemas para o organismo. Tá? Causa uma doença chamada de anemia perniciosa, uma doença grave. Por isso que algumas pessoas que fazem aquela cirurgia de redução do estômago têm que tomar essa vitamina. Porque como que funciona a cirurgia de redução do estômago? Normalmente o estômago cabe, ele comporta em torno de 1 litro a 1,5 litro de conteúdo. Quando é feita a cirurgia, o tamanho do estômago, o volume que ele comporta, é reduzido de 1 litro, 1,5 litro para 50 mililitros. Então, a capacidade do estômago fica muito pequena. E a capacidade dele de liberar esse fator antianêmico também fica pequena. Então, essas pessoas têm uma tendência muito alta de desenvolver deficiência de vitamina B12 e desenvolver deficiências de outras vitaminas também. Então, essas pessoas às vezes têm que tomar isso, uma suplementação, Tomar isso de uma forma injetável, enfim, depende do caso. Como que é controlada a secreção dessas células? O que estimula essas células para elas secretarem esse ácido clorídrico só na hora e na quantidade que é necessária? Um fator é um tipo de célula um hormônio chamado de gastrina. Essa gastrina é um hormônio produzido no próprio estômago, tá? Produzido no próprio estômago por células chamadas de células G. Então essas células G, elas detectam quando tem alimento no estômago, elas produzem
esse hormônio gastrina. Esse hormônio, pela corrente sanguínea, estimula essas células parietais e elas liberam o ácido clorídrico. Quando não tem mais o alimento, diminui a estimulação das células G, diminui a liberação do hormônio gastrina, diminui a liberação do ácido clorídrico. Tá? Os mastócitos, eles também podem liberar histamina, que estimula a liberação do ácido gástrico, do ácido clorídrico. Tá? Isso ocorre principalmente quando você tem algum tipo de irritação no estômago, né? E um outro fator é a acetilcolina, um neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso entérico, que também estimula a liberação do ácido clorídrico. E o outro tipo de célula importante lá nas glândulas gástricas são as células principais, também conhecidas como células zimogênicas. Essas células vão liberar aqui, 3 enzimas importantes para a digestão. Primeiro, vão liberar a amilase gástrica. Como o próprio nome fala, amilase é uma enzima que vai contribuir com a digestão do amido, que já começou na boca com a ação da amilase salivar. Vão liberar também uma outra enzima chamada de lipase gástrica, que vai contribuir com a digestão das gorduras, que já começou lá na boca com a ação da lipase salivar. E vão liberar o pepsinogênio. Tá? Esse pepsinogênio é uma forma inativa. Quando ele chega lá dentro do estômago, na cavidade gástrica, naquele ambiente ácido do estômago, o pepsinogênio é convertido na sua forma ativa, uma enzima chamada de pepsina. Então, o pepsinogênio é convertido em pepsina. E a pepsina que é a forma ativa. A pepsina é uma enzima que vai digerir proteínas, é a enzima que vai iniciar a digestão química das proteínas. E o principal fator que controla isso é a enzima acetilcolina, liberada pelo sistema nervoso entérico. Tá? Um outro tipo de secreção importante que a gente vê no trato gastrointestinal é a secreção feita pelas células enteroendócrinas. Então, enteroendócrinas. Entero é de intestino, endócrino é de hormônios. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Existem células lá na mucosa dos órgãos do trato gastrointestinal que secretam hormônios. E esses hormônios eles têm ação no próprio intestino para regular o funcionamento do intestino, mas têm outras funções porque eles vão para a corrente sanguínea e eles se espalham pelo corpo. Por exemplo, a serotonina. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor muito importante. Né? Por exemplo, a serotonina ela age no nosso sistema nervoso central. Lá no encéfalo, a serotonina está relacionada com o controle dos nossos sentimentos, o controle das nossas emoções. Tá? Mas enfim, cada lugar tem uma ação. Agora, 95% da serotonina que é produzida no nosso corpo é produzida no intestino e é liberada na corrente sanguínea e vai atuar como um hormônio. Na verdade, o primeiro hormônio a ser descoberto foi uma molécula chamada de colecistocinina e é uma molécula produzida no intestino. Okay? Em inglês, a gente chama essas células endócrinas de Apud cells. Aqui está só algumas, né? As mais conhecidas. Hormônios produzidos no trato gastrointestinal. Gastrina, secretina, colecistoquinina ou colecistocinina, glucagon é produzido também, somatostatina e tem muitos outros. Só para ter uma ideia disso aí, tá? Vamos falar da secreção pelo pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula, a gente diz que é uma glândula mista. Ele produz hormônios e também produz uma outra secreção que a gente chama de suco pancreático. Os hormônios que o pâncreas libera vão para a corrente sanguínea, isso é a parte endócrina do pâncreas. A parte exócrina do pâncreas produz um suco digestivo chamado de suco pancreático.
E esse suco pancreático é liberado lá no intestino delgado, na primeira parte do intestino delgado, no duodeno. Então aqui está mostrando a localização do pâncreas na fotografia, a relação aqui do pâncreas com o duodeno, né? Tem um canal chamado de ducto pancreático que se abre no duodeno para que o suco pancreático seja lançado no duodeno. E aqui está, ó, o que tem nesse suco pancreático. A maior parte do suco pancreático é formado por água. Nós temos no suco pancreático também bicarbonato de sódio. Para que serve esse bicarbonato de sódio? Principalmente para neutralizar a acidez do suco gástrico. Então o alimento fica no estômago, é atacado pelo suco gástrico. No suco gástrico tem o ácido clorídrico, mas tem também as enzimas digestivas, e o alimento vai passando do estômago para o duodeno. O duodeno ele não tem aquela mucosa com tanto bicarbonato igual o estômago, então ele é mais sensível à acidez. Para ajudar a neutralizar essa acidez do alimento que está vindo do estômago para o intestino delgado, o suco pancreático libera esse bicarbonato, porque o bicarbonato reage com o ácido clorídrico e neutraliza esse ácido. Tá? Então, lá no suco pancreático, nós vamos ter um monte de enzimas. Tá? Essas primeiras aqui vão estar relacionadas com a digestão de proteínas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, procarboxipeptidase, proelastase. São todas formas inativas. Então o pâncreas produz e libera formas inativas de enzimas que digerem proteínas. A mesma coisa que acontece no estômago. O estômago libera o pepsinogênio, que depois vai virar pepsina e que aí vai digerir proteínas. O pâncreas libera o tripsinogênio, que depois vai ser lá no duodeno convertido em tripsina, que é a forma ativa da enzima. Quimiotripsinogênio vai ser convertido em quimiotripsina, que é a forma ativa. Procarboxipeptidase vai ser convertido em peptidase. Proelastase vai ser convertido em elastase. E essas enzimas vão digerir proteínas, vão começar a quebrar as proteínas para liberar os aminoácidos. Por que essas células, elas não liberam essas enzimas já na sua forma pronta? Por que elas produzem e secretam essas enzimas numa forma inativa? É que essas enzimas são enzimas que digerem proteínas. E para essas enzimas não faz diferença a proteína do frango, do peixe, do boi, da ovelha e as nossas proteínas. Então, se essas células produzissem essas enzimas em forma ativa, essas enzimas iam começar a digerir as proteínas da própria célula. Por isso, então, que elas são produzidas como formas inativas e essas enzimas só são ativadas quando elas estão em contato com o alimento, para elas digerirem as proteínas do alimento e não as proteínas do nosso próprio corpo. No suco pancreático tem a amilase pancreática, que vai continuar a digestão do amido, lipase gástrica, continua a digestão de lipídios, fosfolipases, vai digerir fosfolipídios, colesterol e esterase, tem a ver com a liberação lá do colesterol. Nucleases são enzimas que vão digerir ácidos nucleicos, vão digerir DNA e vão digerir RNA. Tá? Aqui está o esquema de liberação. Como que é controlada a secreção? Então, a acetilcolina, que é liberada pelo sistema nervoso autônomo aqui no pâncreas, tem ação do parasimpático no pâncreas, tem ação do sistema nervoso entérico. Essa acetilcolina estimula a liberação de enzimas digestivas. Tá? A colecistocinina é um hormônio que é liberado lá pelo intestino delgado. Então, quando tem alimento no intestino delgado, quando o estômago começa a liberar o alimento e esse alimento começa a chegar no duodeno, o duodeno e o início ali do jejum
começam a liberar o hormônio colecistocinina. E esse hormônio, pela corrente sanguínea, estimula o pâncreas a liberar enzimas digestivas. Tá? E um outro hormônio que é liberado lá no duodeno e no jejum é o hormônio secretina. E esse hormônio vai pela corrente sanguínea e estimula o pâncreas a liberar o bicarbonato. Quanto mais acidez tiver no alimento que está vindo do estômago para o intestino delgado, mais o intestino delgado vai liberar secretina. Consequentemente, mais o pâncreas vai liberar bicarbonato de sódio para facilitar a neutralização dessa acidez. Esquema, como é que é liberado, isso é um detalhe. A bile. A bile é um líquido que é secretado pelo fígado. Tá? Então, o fígado fica localizado lá no abdômen, no quadrante superior direito. É um órgão bem grande. O fígado recebe sangue de duas fontes, né? Da artéria hepática comum, né? E também da veia porta. Pela artéria hepática comum vem o sangue rico em oxigênio. E pela veia porta vem o sangue que está vindo lá dos intestinos. O fígado filtra constantemente o sangue e, a partir dessa filtração, produz um líquido que tem uma cor esverdeada, chamado de bile, e esse líquido fica armazenado aqui, nessa bolsa, chamada de vesícula biliar. Tá? E essa vesícula biliar, por um sistema de canais, a vesícula biliar se conecta com o fígado aqui em cima, mas a vesícula biliar também se conecta com o duodeno. E aí, quando tem alimento no duodeno, a vesícula biliar, ela tem uma musculatura na sua parede. Essa musculatura contrai e ela bombeia esse líquido, essa bile que fica aqui dentro. Essa bile é bombeada lá para dentro do intestino delgado, lá para dentro do duodeno, e a bile então se mistura com o alimento. Aqui está mostrando o esquema do fígado, a produção da bile. Esse esquema mostra a composição da bile. A maior parte da bile é formada por água, tá? Água. Mas tem outros compostos que são muito importantes. Por exemplo, nós temos na bile os sais biliares. Esses sais biliares são sais de ácidos graxos. E eles vão ser responsáveis pela função, pelo papel da bile na digestão. Por quê? Porque esses sais biliares, eles vão interagir com a gordura que está no alimento. Tá? E esses sais biliares vão fazer o que a gente chama de emulsificação da gordura. Porque a gordura que está no alimento, o alimento na boca é um sólido, né? Aquilo que você está mastigando. Então esses alimentos sólidos na boca, eles são mastigados e viram uma pasta, que a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, pela deglutição, vai para o estômago. No estômago, o alimento é misturado com o suco gástrico e a digestão continua. E aí esse alimento no estômago vira um líquido, que nós chamamos de quimo. E esse quimo vai passando do estômago para o intestino delgado. Agora, esse quimo é um líquido com água, a maior parte dele é água, porque tem a água que veio na saliva, a água que estava lá no suco gástrico, a água que está no suco pancreático, na bile também tem água. E como é que fica a gordura que está nesse alimento? A gordura não interage quimicamente com a água. Quando a gordura está na água, ela forma aquelas micelas, aquelas bolhas grandes de gordura. E essas bolhas, essas micelas de gordura são muito difíceis de digerir. Tá? Os sais biliares quebram essas bolhas de gordura em milhões de minúsculas gotículas de gordura. E aí fica muito mais fácil fazer a digestão. Fica muito mais fácil das enzimas digestivas atacarem e digerirem. Então, a bile é muito importante para a digestão das gorduras, para emulsificar a gordura
né, e atuar na digestão das gorduras. Nós temos na bile também bicarbonato, que vai ajudar a neutralizar a acidez do suco gástrico. Mas tem outros compostos. Por exemplo, na bile tem a bilirrubina, que ficou escondida aqui. A bilirrubina é um pigmento que dá a cor verde para a bile. Essa bilirrubina é um resíduo da reciclagem das hemácias. Então, as hemácias são células produzidas na medula óssea que atuam no transporte de gases, mas que têm uma vida curta, tá? As hemácias vivem entre 90 e 120 dias. Depois, o baço sequestra as hemácias velhas da corrente sanguínea, degrada elas e vai reciclar os compostos. Da reciclagem da hemoglobina, aquela proteína que fica dentro da hemácia, resulta esse produto aqui, ó, a bilirrubina. A bilirrubina, se ela se acumula no nosso corpo, ela é tóxica, principalmente para o sistema nervoso. Então o fígado pega essa bilirrubina do sangue e elimina ela através da bile, tá? Essa bilirrubina vai entrar em contato ali com o alimento. Quando chega lá no intestino grosso, as bactérias que estão no intestino grosso atacam essa bilirrubina e convertem ela num outro composto chamado de estercobilina. E é esse estercobilino que dá a cor escura para as nossas fezes. Então, a bile funciona também como uma via de eliminação da bilirrubina, ok? Nós temos também aqui, ó, na composição da bile, o colesterol. Ó. A bile também é uma forma da gente eliminar o excesso de colesterol, ok? Ah, professor, então eu posso comer gordura à vontade que não vai acumular colesterol e atacar a parede das minhas artérias? Porque o fígado vai eliminar o excesso de colesterol na bile? Não, não é bem assim, tá? Porque há uma capacidade limitada do fígado em eliminar o excesso de colesterol na bile e também a maior parte do colesterol que é jogado pela bile lá no intestino delgado é absorvido no intestino delgado e volta para a circulação sanguínea. Então, é bom maneirar no consumo de gorduras, senão você pode ter excesso de colesterol, o que pode predispor a problemas nos vasos sanguíneos e predispor você a ter infarto, acidente vascular cerebral, uma série de problemas. Como que é regulada a secreção dessa bile? Então, a acetilcolina, o neurotransmissor, é importante, e os dois hormônios que eu já falei que são produzidos lá no intestino delgado, a colecistocinina e a secretina. Ó, quanto mais gordura tem no quimo, naquele alimento líquido que está vindo do estômago para o duodeno, mais o duodeno vai liberar colecistocinina. E aí, mais isso vai estimular a vesícula biliar a bombear a bile lá para o duodeno para ajudar na digestão dessa gordura. Então, tem todo um esquema, tem doenças relacionadas a problemas com a bile, né? E existe também secreção no intestino delgado. O intestino delgado também secreta. Como que é a secreção lá no duodeno? Então, no duodeno, nós vamos ter as glândulas duodenais, também conhecido como glândulas de Brunner. Então, lá no duodeno, nós temos lá as vilosidades intestinais, ó, no duodeno. Agora, na submucosa, nós vamos ter glândulas no duodeno, que são as glândulas duodenais. Essas glândulas duodenais, elas vão secretar aqui, ó, um muco rico em bicarbonato, para ajudar a proteger o duodeno da acidez do suco gástrico. Mas o duodeno não tem uma camada e não tem uma proteção tão intensa quanto aquela do estômago, tá? E o que estimula essas glândulas de Brunner, aqui, essas glândulas duodenais, a secretarem? A acetilcolina, sistema nervoso entérico, estimulação tátil ou irritante, ou seja, o próprio contato do alimento com a mucosa do duodeno estimula a liberação
desse muco que vai proteger. O próprio hormônio secretina estimula. Tá? Agora, existe uma coisa importante. A secreção desse muco é inibida pela ação do simpático, porque o simpático faz uma constrição dos vasos sanguíneos e isso diminui a capacidade dessas células de produzir esse muco. E nós já falamos que quando a pessoa está numa situação de estresse, a pessoa está preocupada, está passando por estresse, aumenta a ativação do simpático. E quando aumenta a ativação do simpático, uma das coisas que vai acontecer é a inibição da liberação desse muco protetor do duodeno. Com menos desse muco, o duodeno fica menos protegido. E aí a acidez pode atacar a mucosa do intestino e causar lesões aqui. Isso é chamado de úlcera péptica, aqui no caso por uma questão nervosa, né? São as úlceras nervosas. Tá? Então é assim que os estados nervosos, de preocupação, ansiedade, podem levar ao desenvolvimento de lesões lá no duodeno. Também no intestino delgado, né, envolvendo ali o duodeno, envolvendo o jejum e o íleo, nós temos lá, como eu já disse, as vilosidades intestinais e entre as vilosidades aqui nós temos as glândulas intestinais. Nessas glândulas intestinais nós temos vários tipos de células que vão secretar diferentes substâncias. Aqui é uma ampliação das células que a gente tem lá nas vilosidades intestinais. Então, aqui estão os tipos de células nas vilosidades intestinais, nas glândulas intestinais, também conhecidas como criptas intestinais. Tá? Então, aqui, vilosidade, e entre as vilosidades nós temos as glândulas intestinais, também conhecidas como criptas intestinais. Aqui, Então, lá nessas criptas, nós vamos ter células caliciformes que vão produzir muco. Isso aqui é uma célula caliciforme, ela tem um formato de uma taça, de um cálice. Esse muco liberado pelas células caliciformes, para que ele serve? Ele vai lubrificar a superfície do intestino, para facilitar a passagem do alimento. Lá no intestino grosso também tem essas células caliciformes, e que produzem um muco também, que facilita a passagem do alimento, e que no final do intestino grosso vai facilitar a passagem e a eliminação das fezes. Nós temos também ali células chamadas de enterócitos, que vão secretar água e bicarbonato para neutralizar a acidez. Nós temos nas glândulas intestinais células chamadas de células de Panet. Essas células de Panet elas ficam aqui, bem no fundo das glândulas intestinais. E elas liberam uma enzima chamada de lisozima. Essa lisozima é muito importante porque ela ataca e ela digere a parede celular de bactérias. Então ela dificulta a sobrevivência e a proliferação de bactérias no intestino, protegendo o intestino contra infecções. E nós vamos ter também lá nas glândulas intestinais células enteroendócrinas que vão produzir aqueles hormônios que eu já comentei com vocês. Como que é controlada essa secreção no intestino? Principal controle, sistema nervoso entérico, tá? E também pelos hormônios secretina e colecistocinina. Então até aqui a gente falou da digestão, ok? Da secreção.